1º de janeiro de 2026. Seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos começar mais um ano e nada melhor do que começar o ano buscando sabedoria. O livro de Provérbios, para você que nunca leu, é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu uma sabedoria extraordinária de Deus, uma sabedoria especial. Você pode ver isso no livro de 1 Reis, no capítulo 3. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 3, e entender um pouco sobre essa sabedoria especial. Aqui em 1 Reis, no capítulo 3, conta a história de Salomão. Vamos ler aqui para entender como que Salomão recebeu essa sabedoria especial de Deus. Versículo 1. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Então aqui, Salomão tinha acabado de assumir o trono de Israel. E ele se casou com a filha do faraó, que era o rei do Egito. Então ele se casou com a princesa do Egito. E ele estava construindo as muralhas em volta de Jerusalém. Ele estava construindo uma casa para Deus. E ele estava construindo a própria casa dele. É nessa fase da vida, no início do reinado dele, que 1 Reis capítulo 3 está se referindo. Versículo 2. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Não existia templo. Salomão ainda estava construindo o templo. Então o povo subia nos altos. Nos altos quer dizer nas montanhas. E eles apresentavam sacrifícios a Deus nas montanhas. Versículo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, que era o seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Versículo 4. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Então aqui no versículo 4 nós vemos que Gibeão era um lugar alto, que era o lugar mais alto que existia ali. Salomão foi até esse lugar mais alto e ele ofereceu 1000 holocaustos. Holocaustos eram animais, carneiros ou bois, que eram sacrificados para adorar a Deus no tempo do Antigo Testamento. Então, ele subiu no lugar mais alto e ele ofereceu 1000 holocaustos. Isso fala que Salomão tinha um amor tão grande por Deus que ele procurou o lugar mais alto para chegar mais perto de Deus. E que ele ofereceu o máximo que ele podia a Deus. Versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Esse texto nos ensina uma coisa. Quando nós queremos respostas de Deus, será que nós estamos oferecendo o nosso melhor a Deus? Salomão foi ao monte mais alto e ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Ele ofereceu o melhor que ele tinha à disposição dele. Quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas nós oferecemos menos? Continuando o versículo 5. E em Gibeão, nesse lugar alto, onde ele ofereceu o melhor dele, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Versículo 6. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono como se vê neste dia. 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai,
e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Versículo 8: E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. 9: A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Versículo 10: E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Veja que Salomão pediu coração entendido para julgar o povo, para ter prudência, para discernir entre o bem e o mal. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Versículo 11: E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. 12: Eis que fiz, segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. A promessa que Deus fez a Salomão foi essa: nunca houve alguém tão sábio quanto você, e depois de você não haverá nenhum outro tão sábio quanto você. Agora o versículo 13: E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus deu para ele a honra de receber a maior riqueza sobre todos os reis da época dele. E se você estudar a história de Salomão, você vai ver que durante o tempo que ele esteve vivo, ninguém foi mais rico do que ele. Deus prometeu e Deus cumpriu. Versículo 14: E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Veja que o versículo 14 fala que existe uma condição. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, se andares nos meus caminhos e guardar os estatutos e mandamentos, então ele prolongará os dias dele. Versículo 15: E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor. Concerto com C significa aliança. Então ele se colocou perante a arca da aliança do Senhor. Era uma arca que simbolizava a aliança do povo de Israel com Deus. Ele foi lá, se colocou na frente da arca do concerto do Senhor e sacrificou holocaustos. E preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Ele agradeceu a Deus pelo sonho que ele teve. Deus falou com Salomão por meio de um sonho. Versículo 16. Então vieram, agora nós vamos ler o versículo 16 até o final de 1 Reis capítulo 3, que nos mostra como Deus cumpriu a palavra dele e deu sabedoria para Salomão. Veja aqui o versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. 17. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. 18. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. 19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. 20. Levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. 21. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. 22. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Versículo 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho,
e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Versículo 24, disse mais o rei: trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. 25, e disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Versículo 26, mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja. Dividi-o antes. 27. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. 28. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, nós lemos aqui 1 Reis, capítulo 3, porque o livro de Reis é o livro da Bíblia que fala sobre as histórias dos reis de Israel. 1 Reis fala sobre a história de vários reis e aqui no capítulo 3 fala sobre a história do rei Salomão. Como que ele começou o seu reinado? Ele começou o seu reinado se casando com a princesa do Egito. E ele começou o seu reinado construindo 3 obras: a casa dele, a casa do Senhor, um templo para adorar a Deus, e as muralhas em volta de Jerusalém. E quando ele estava fazendo essas construções, ele subiu até o monte mais alto, Gibeá, e ele ofereceu 1000 holocaustos. Ele procurou oferecer o melhor para Deus, como quem reconhece que foi Deus que o colocou como rei de Israel, como quem reconhece Deus em primeiro lugar. E Deus, então, vendo toda a dedicação que Salomão ofereceu a ele, apareceu a ele por meio de um sonho e disse: pede o que você quiser. No sonho, ele pediu a Deus que desse a ele sabedoria. E Deus deu sabedoria a ele. E por ele ter pedido sabedoria, também deu a ele as riquezas e as honras. E disse que daria para ele também a vitória sobre os seus inimigos. Se você estudar a história do rei Salomão, você verá que no tempo em que ele foi rei, todo o tempo em que ele obedeceu a Deus, ele não teve inimigos. Deus honrou a sua palavra. E nós vemos que logo em seguida ele foi desafiado a tomar uma decisão, a fazer um julgamento sobre 2 mulheres e um filho morto. E ele soube provocar o coração da mãe para que descobrisse quem era verdadeiramente a mãe daquele menino. Agora vamos voltar para Provérbios capítulo 1. Então aqui em Provérbios, no capítulo 1, nós vemos que no versículo 1 ele fala: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Quem escreveu o livro de Provérbios foi esse homem que recebeu essa sabedoria extraordinária, essa sabedoria especial de Deus, e ele escreveu esse livro com alguns objetivos. Quais são os objetivos de escrever Provérbios? Esses objetivos são muito importantes para entender a importância da leitura de Provérbios. Nós vemos aqui os objetivos do versículo 2 ao versículo 6. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Equidade significa igualdade. É a mesma ideia de justiça. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então aqui nós vemos do versículo 2 até o versículo 6 os objetivos de Provérbios. Versículo 2, o objetivo: para se conhecer a sabedoria
e a instrução. Quando você medita em Provérbios, você passa a ter sabedoria. Você passa a entender a respeito de muitas questões da vida, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Entendendo a sabedoria, você toma instrução. Você adquire várias informações para tomar boas decisões, para se entenderem as palavras da prudência. Significa que quando você medita em Provérbios, você se torna prudente. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, para entender as coisas da vida, para entender a justiça, o juízo e a equidade. Equidade é a mesma ideia de justiça. Quando você fala em equidade, você deve lembrar daquela balança que existe na justiça. Equidade é aquela balança que ela tem que estar em igualdade. Versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O versículo 4 está falando das pessoas simples. As pessoas simples, e fala dos jovens. O versículo 4 está se referindo às pessoas muito novas, que são inexperientes, pessoas que estão começando a vida, pessoas que não conhecem os perigos da vida. São pessoas que são muitas vezes puras, ingênuas. O livro de Provérbios, ele ensina que existem pessoas que são desonestas, que são injustas, que são desleais, e você precisa prestar muita atenção nessas pessoas, que você não pode acreditar em todo mundo, que você precisa notar as pessoas imorais. Nós vamos ler isso nos capítulos seguintes. Cada capítulo de Provérbios vai falando a respeito das pessoas que podem aparecer no nosso caminho. Então o versículo 4 fala que quando você lê Provérbios, você tem prudência, e aqueles que são inexperientes, os que são jovens, adquirem conhecimento e bom siso. Bom siso é bom juízo. Versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. O versículo 5 está dizendo, se você já é inteligente, se você já é uma pessoa instruída, se você já toma boas decisões, o livro de Provérbios também é para você. Porque você vai adquirir mais sabedoria, você vai crescer no conhecimento, nos conselhos. E o versículo 6 fala, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O versículo 6 está dizendo, para que você seja uma pessoa que entende a respeito de sabedoria, que entende as palavras dos sábios, que fala de maneira inteligente, de maneira sábia. E quando ele fala aqui, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, as adivinhações aqui está se referindo à capacidade que os sábios têm de ver as coisas antes do seu tempo. Um exemplo muito simples para entender o que significa adivinhação. Você que é adulto sabe que se você puser o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Uma criança não sabe desse perigo. Então, você fala para o seu filho, você fala para o seu sobrinho, você fala para o seu neto, não coloque o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E aí a criança olha e fala assim, como que você sabe? E vai lá e coloca o dedo e toma o choque e depois ela fala, é verdade. Então, a criança pode pensar, como você adivinhou? É nesse sentido que a palavra adivinhação está aqui. Não é aquela adivinhação de cartomante. O texto de Provérbios não se refere àquela pessoa que fala assim, eu vou jogar os dardos, eu vou jogar aqui as cartas e eu vou adivinhar alguma coisa sobre o seu futuro. O versículo 6 fala, quando você adquire sabedoria, você passa a entender as coisas. Então, você olha para uma pessoa, como ela fala, como ela se veste, como ela se comporta, como ela age, e você passa a ver antes que a pessoa faça alguma coisa o que ela vai fazer. Você vê que a pessoa é muito mentirosa, então você sabe, eu não posso confiar nela.
Você pode dizer assim: se você assinar um contrato com essa pessoa, ela vai te passar a perna, ela vai enganar você, porque ela já mentiu em vários contratos com várias pessoas. É nesse sentido que fala aqui de adivinhação. Quando você busca sabedoria, você consegue prever. Prever, ou seja, pré-ver. Ver antecipadamente o que vai acontecer. Uma pessoa que é sábia quando está dirigindo, ela tem prudência. Ela não dirige em alta velocidade porque ela já tem uma adivinhação. Se eu dirigir em alta velocidade, eu posso atropelar alguém. Se eu dirigir em alta velocidade, eu posso bater o carro no muro, eu posso perder a minha própria vida. A adivinhação é nesse sentido. Agora, o versículo 7 traz um princípio para seguirmos ao longo desse ano. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor pode significar duas coisas. Primeiro, ter muito medo. E segundo, ter extremo respeito. É nesse segundo sentido que está aqui a palavra temor. É o extremo respeito ao Senhor. É o princípio da ciência. Você quer começar pelo caminho do conhecimento, quer começar o caminho da sabedoria, quer começar a seguir um caminho reto, um caminho justo, um caminho bom, um caminho em que você tem o conhecimento sobre os resultados que você quer para a sua vida, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus ensinou esse princípio, o princípio de ter o temor do Senhor, de buscar a Deus em primeiro lugar. Veja o que está escrito aqui em Mateus. Aqui em Mateus, no capítulo 6, veja o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus significa a vontade dele. Então, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer a vontade dele, aquilo que agrada a ele. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você necessita será acrescentado quando você tem o temor ao Senhor, quando você tem o extremo respeito ao Senhor, quando você busca primeiro ao Senhor e ao reino dele, e você busca a vontade dele, a justiça dele, aquilo que ele considera que é justo. Então, as outras coisas serão acrescentadas. É aqui o que Mateus 6,33 diz. E veja aqui o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Estamos aqui em 1º de janeiro de 2026. Não fique pensando nas coisas do amanhã. Procure viver um dia de cada vez. Claro que você cria os seus planos, cria os seus projetos, mas não fique ansioso. Coloque os seus planos e os seus projetos diante de Deus. Busque primeiro colocar todos os seus planos e projetos nas mãos de Deus. Voltando para Provérbios 1, vamos ler agora o versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Colocar Deus em primeiro lugar é o começo de tudo. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por quê? Quando você começa a sua vida longe de Deus, dizendo, eu sei o que eu faço, você vai errar em muitos caminhos. Mas quando você coloca o respeito extremo a Deus em primeiro lugar, você vai meditar em provérbios, conhecer a palavra de Deus e você vai poupar muito tempo da sua vida. Você vai sofrer muito menos tomando as decisões certas e as decisões e os caminhos que Deus mostra para você. Deus não promete uma vida sem sofrimentos. Todos passamos por sofrimentos. Jesus mesmo disse em João, no capítulo 16, no versículo 33. Veja aqui o que diz em João. Aqui em João 16, o versículo 33 diz: Tenho-vos dito isso,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, o próprio Jesus trouxe a informação aos seus seguidores, dizendo: eu quero dizer a vocês, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, Jesus, que seguiu os mandamentos de Deus, venceu o mundo. Você pode pensar assim, mas ele morreu. Mas o objetivo para o qual ele veio era justamente morrer por todos, para que a salvação viesse pelo sacrifício dele. Então ele venceu o mundo. Ele veio a esse mundo para pregar o reino de Deus e depois ser morto de maneira injusta para que o sangue dele servisse para a salvação de todos. E ele veio para cumprir esse propósito e todo o propósito para o qual ele veio foi cumprido. Para cumprir o propósito, ele precisou vencer o desafio da morte. Esse sofrimento que vem do propósito, ele não será tirado de nós. O sofrimento do trabalho, do estudo, da dedicação, das orações pela madrugada, do jejum, do sacrifício do nosso tempo para meditar na palavra, do sacrifício para fazer a coisa certa, quando a nossa carne, o nosso corpo quer fazer o oposto. Esse sofrimento e essas aflições nós vamos carregar aqui nessa terra. Mas nós sabemos que esses sofrimentos e essas aflições estão relacionadas com o propósito. Ao contrário daquele que anda longe da sabedoria e que toma decisões erradas e sofre sem motivo nenhum. Sofre porque tomou decisões erradas. Voltando aqui para Provérbios, no capítulo 1, versículo 8 agora. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Os versículos 8 e 9 vêm logo em seguida do versículo 7, que fala sobre o princípio da sabedoria, que é buscar a Deus em primeiro lugar. Depois de honrarmos a Deus como nosso Pai, o segundo mandamento que vem aqui em Provérbios, no capítulo 1, é que você escute as orientações do seu pai e da sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe são as pessoas que educaram você e que querem o seu bem. O pai e a mãe podem ser o seu padrasto, o seu avô, o seu tio, o seu pai adotivo. O seu pai ou a sua mãe pode ser, de repente, o pai e a mãe do seu amigo, que é aquela pessoa que pode trazer um ensinamento para você. No livro Pai Rico e Pai Pobre, o autor, que é o Robert Kiyosaki, conta que ele aprendeu sobre finanças com o pai do amigo dele. Então, em matéria de finanças, ele ia na casa do Mike, que era o amigo dele, e o pai do Mike foi o professor dele sobre vida financeira. O versículo 8 diz: ouça a instrução daquela pessoa que gosta de você. Ouça a instrução das pessoas que educaram você, que são responsáveis por você. Ouça a instrução do seu pastor, do seu líder na igreja. Ouça o seu professor, aquela pessoa que está perto de você e que mostra que gosta de você e se preocupa com você. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça. Diadema é aquela joia que tem forma de um semicírculo, que vai da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha e que é feita de um material precioso. São os príncipes e as princesas que usam diadema. Quando o versículo 9 fala, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, ele está dizendo que você vai ter sabedoria. Assim como o diadema
dá um destaque na cabeça do príncipe e da princesa a inteligência, aquele conselho do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que cuida de você, vai ser da mesma forma como um enfeite na sua cabeça. Você vai ter a inteligência para tomar a decisão certa, na hora certa, para escapar do mal. E será como um colar para o teu pescoço, da mesma forma como os colares embelezam uma pessoa, assim também a sabedoria traz o caminho certo, traz beleza para a sua vida. É isso que os versículos 8 e 9 estão dizendo. Que você ouça a instrução das pessoas que amam você. Talvez você diga assim, mas o meu pai é viciado em bebida e a minha mãe não é uma pessoa direita, é uma pessoa que vive brigando com todo mundo, que vive completamente cheia de problemas. Nesse caso, você deve seguir o versículo 7. Existe uma ordem aqui em Provérbios. O versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então ele está dizendo que o respeito extremo por Deus é o princípio do conhecimento. Você deve buscar o conhecimento de Deus. E onde você busca o conhecimento de Deus? Na Bíblia, na palavra de Deus. Ouvindo conselhos de pessoas que seguem a Bíblia, de pessoas que procuram obedecer à Bíblia. Então, você vai ter o conhecimento, a sabedoria de Deus a respeito dos caminhos que você deve seguir. E se o seu pai ou a sua mãe estiverem fora desse caminho, você deve ser o exemplo. Você pode ser a pessoa que muda o curso da sua vida, que muda a sua história, que muda completamente o seu destino, quando você resolve seguir o temor do Senhor. Você pode ser uma pessoa que muda a rota da sua vida. E quando nós falamos disso, que o temor do Senhor é o princípio da ciência, se você colocar Deus com extremo respeito em primeiro lugar, você pode mudar a rota da sua vida, nós vemos que existem muitas pessoas que se justificam, dizendo: eu caí na bebida porque o meu pai era bêbado. Eu caí nessa vida porque a minha mãe era assim. Eu fiquei doente desse jeito porque os meus avós, com quem eu fui criado, faziam isso, isso e isso. Mas hoje, 1º de janeiro de 2026, você está lendo esse texto que está dizendo para você, se você seguir os mandamentos de Deus, você pode mudar completamente a sua história. Conheci um pastor alguns anos atrás que disse que era filho de uma prostituta. A mãe dele se deitou com um dos seus clientes e ele nasceu. A mãe dele entregou ele para que fosse criado por uma outra família e mais tarde, quando ele teve a chance de falar com a mãe dele disse: eu não sei quem é o seu pai. Eu era uma prostituta e então eu não sei quem é o seu pai. Mesmo assim, ele se tornou um pastor, porque ele teve a chance de conhecer a palavra de Deus e ele seguiu nos mandamentos do Senhor e se tornou um pastor e perdoou a sua mãe, casou-se, teve 2 filhos e é um homem que age trabalhando no reino de Deus. Você pode mudar o seu destino, você pode mudar o seu rumo, você pode mudar a sua história. Você não tem que ficar preso, você não tem que ficar presa às histórias do passado. Agora o versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias, blandícias significa sedução. São aquelas palavras de vem com a gente, não vai acontecer nada. São blandícias dar 2 tapinhas nas suas costas e dizer você está com a gente, vem com a gente. Então, filho meu, se os pecadores com blandícias, com seduções, te quiserem tentar, não consintas. Aqui no versículo 10, quem são os pecadores? A palavra pecado significa errar o alvo. Nós dizemos que beber é pecado porque quando uma pessoa bebe, ela perde o juízo, ela perde a capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado. Ela fala coisas indevidas. Ela age muitas vezes com agressividade, sem razão. Então a pessoa bebe e ela erra o caminho. Por isso que dizemos que
Beber é pecado. Todo o pecado é um desvio do caminho certo, é um desvio é um erro no alvo da vida. Então, filho meu, se os pecadores, os que vivem errando, os que erram os objetivos da vida, com sedução, com blandícias, te quiserem tentar, não consintas. Por exemplo, preguiçosos. A preguiça é um pecado. A preguiça leva a pessoa à inércia, a ficar de braços cruzados, a ficar parada, a não ter iniciativa. Leva a pessoa a passar dificuldades financeiras, até mesmo fome. Leva a pessoa muitas vezes ao crime, porque a pessoa se nega, se recusa a trabalhar, se recusa a estudar. Então ela é tentada, ela recebe propostas sedutoras. Se você vier comigo, você vai ganhar o que você precisa, sem ter que se esforçar. Filho meu, se os pecadores, com blandícias, te quiserem tentar, não consintas. Veja o versículo 11. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue. A palavra sangue aqui, você deve ler como vida. Então, vamos expiar a vida dos outros. Expiemos o sangue. Espreitemos sem razão os inocentes. Vamos expiar a vida dos outros. Vamos espreitar sem motivo os inocentes. Vamos prestar atenção na vida daqueles que são ingênuos, daqueles que não prestam atenção, que não têm noção dos perigos da vida. Versículo 12: traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Em outras palavras, vamos enganá-los, vamos mentir, vamos vender coisas erradas, vamos propor coisas erradas, vamos levar essas pessoas para a morte, para a sepultura. Versículo 13: acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Despojos são bens materiais. Quando um exército derrota outro exército, ele pode entrar no exército derrotado, naquele território derrotado, e carregar todos os bens que existem naquele território. Então ele está falando sobre isso. Nós acharemos toda sorte de fazenda preciosa e encheremos as nossas casas de despojos. Vamos enganar, trapacear, mentir. Vamos espreitar a vida dos que estão desavisados. Os inocentes são os desavisados. E quando nós lemos sobre estar desavisado, nós vemos como é importante buscar informações para que você cuide bem da sua casa, dependendo do bairro, da cidade, do lugar em que você mora. Você precisa ver como você protege o seu terreno, a sua casa. Tem pessoas que saem pelas ruas andando com o telefone celular na mão e sem prestar atenção no lugar em que estão andando, e elas são furtadas. Essas pessoas de má índole, de mau caráter, elas dizem, vamos ficar ali naquela esquina. Vamos ver se tem algum inocente, algum jovem ou alguma pessoa desavisada que passa ali com o celular na mão, e nós vamos tomar o telefone da pessoa. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa e encheremos as nossas casas de despojos. 14. Lançarás a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Isso é o discurso daqueles que seduzem para ganharem dinheiro fácil. Então aqui quando ele fala no 11, se disserem vem conosco, espiemos o sangue, significa vamos espiar a vida dos outros. Aquela pessoa trabalhou, ou se é um adolescente que ganhou aquele telefone celular, teve o sangue do pai e da mãe, que trabalharam para comprar aquele telefone. Quando eles falam assim, vem conosco, vamos espiar o sangue, vamos espiar a vida dos outros. E vamos pegar o que é dos outros. Vamos tragar eles vivos. Vamos tragar eles inteiros e vamos encher a nossa casa de despojos. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, dos seus caminhos. 16. Porque os pés deles correm para o mal
e se apressam a derramar sangue. Derramar sangue é destruir a vida dos outros. Versículo 17. Pode ser também derramar o sangue literalmente. Aquelas pessoas que praticam o crime, que dizem, vamos lá com uma arma. Se a pessoa reagir, mata. Então, existem... Aqui o sangue é tanto sangue no sentido literal, matar uma pessoa para conseguir o que se quer, como também destruir a vida da pessoa. Versículo 17. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. 18. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Esses 3 versículos estão dizendo o quê? Que, na verdade, é inútil. Debalde significa inútil. É inútil você estender a rede perante os olhos de uma ave. A ave, quando vê a arapuca sendo armada, ela não cai naquela armadilha. Você tem que armar a arapuca longe da visão da ave, porque aí ela cai na arapuca. Mas o versículo 18 está dizendo que estas pessoas, estes, que são os que se acham inteligentes, eles não estão vendo que eles estão armando ciladas contra o seu próprio sangue, contra a sua própria vida. Eles enganam os outros, eles trapaceiam os outros, eles furtam o telefone celular dos outros, eles enganam os outros e eles não percebem que eles estão armando uma cilada contra a sua própria vida. E a sua própria vida estão espreitando. Isso significa que não existe esperto nessa terra. Aquele que se julga esperto pode até ganhar alguma vantagem por um tempo, mas depois ele mesmo vai tropeçar no seu caminho. Ele vai receber o castigo quando ele menos espera. Ele vai receber vai cair numa cilada que ele mesmo criou. Versículo 19. Tais são as veredas, assim é o caminho de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. O versículo 19 está dizendo, cuidado com a cobiça. O que é cobiça? É ficar olhando e ficar desejando coisas sem fazer nada para conseguir aquilo que se quer. Então o cobiçoso é aquele que fica olhando, dizendo, o vizinho comprou um carro novo, a vizinha agora se casou, agora o vizinho da esquerda conseguiu montar o seu primeiro negócio. Então, o que eu faço para conseguir ser beneficiado daquilo que os outros estão recebendo sem me esforçar, sem correr atrás do meu objetivo? Aquele que fica olhando, desejando, cobiçando, ao invés de dedicar a sua vida para buscar os seus objetivos, acaba sendo tentado por pessoas de má índole, que vêm e dizem, ei, você pode conseguir o dinheiro que você precisa roubando na esquina. Você pode conseguir. Vamos aqui enganar outras pessoas. Vamos espreitar aqui os inocentes. Vamos procurar algum desavisado por aqui. Fuja da cobiça. A cobiça pode prender a sua alma e você pode cair numa dessas tentações. Faça o que precisa ser feito para que você realize os seus projetos. Tenha planos, tenha projetos. Nós estamos no dia 1º de janeiro. Você já pegou uma folha, uma caneta, colocou os seus planos, os seus projetos? Qual o nome que você deu para o seu ano? Nós aqui do canal demos um nome para esse ano. O nome desse ano é Renovação. E já fica o convite para você que está acompanhando essa leitura de Provérbios, que nesse ano nós estamos lendo o devocional Café com Deus Pai, que fala sobre a renovação. Nós já postamos a meditação do dia 1º de janeiro, que fala sobre tempo de renovo, sobre um tempo de fazer novas todas as coisas na sua vida. Fica o convite ao longo desse ano de 2026, todos os dias, até o final do ano, nós vamos fazer a leitura, o devocional do Café com Deus Pai, que fala a respeito de renovação. Agora o versículo 20 fala sobre a sabedoria. Aqui do versículo 20 e os próximos versículos que nós vamos ler, nós vamos ver aqui que Deus
ele chama todos para que possam seguir um bom caminho. Veja aqui o versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente. Altissonantemente significa com um volume bem alto. Clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Veja no versículo 20 que a palavra sabedoria está em letra maiúscula. Por quê? Quando ele fala suprema sabedoria, com sabedoria em letra maiúscula, ele está falando a respeito de Deus. Deus é a sabedoria. Então ele, que é a suprema sabedoria, está gritando em alta voz, do lado de fora. Pelas ruas levanta sua voz. O que isso significa? Que ninguém pode dizer que nunca ouviu uma palavra de sabedoria. A pessoa pode ter crescido num lar onde o pai e a mãe eram mau caráter, mas ela sempre vai encontrar um amigo, sempre vai encontrar um lugar na esquina, uma igreja, um pastor, um professor, o amigo que é filho de um pastor ou que é filho de alguém que vai até a igreja. Todas as pessoas, se você procurar o criminoso mais perigoso, e perguntar para ele: você já ouviu falar a respeito de Deus? Você sabe que existe o caminho do bem? Ele vai dizer que sabe. Então, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Do lado de fora, Deus está sempre chamando cada um de nós para o caminho certo. Agora o versículo 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Então o versículo 21 está dizendo: Deus ele chama de todos os lugares. Nas esquinas, no meio dos tumultos, nas entradas das portas, na cidade. Quer dizer, não tem como alguém dizer que nunca ouviu falar a respeito do bem. Todos têm acesso ao conhecimento do bem. A sabedoria está disponível para todos. Agora o versículo 22. Qual é a mensagem da sabedoria? A mensagem da sabedoria é essa. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolo. Então, até quando, ó tolos, amareis a necedade? Necedade quer dizer tolice. Até quando, ó tolos, vocês vão amar a tolice? E vós, escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que zombam das coisas certas. Desejareis o escárnio. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, que fazem as coisas erradas, vão desejar fazer a coisa errada. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Converter significa mudar o caminho. Você está indo por uma rota e você converte a rota. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Veja que a sabedoria, a suprema sabedoria, aqui do versículo 20, que é Deus, está dizendo até quando vocês vão ficar no caminho errado. O conselho de Deus, da sabedoria: convertei-vos pela minha repreensão. Quando vocês escutam a minha correção, aceitem a correção, aceitem a repreensão, aceitem a correção. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus quer derramar o espírito dele sobre você. Nesse começo do ano, se você tem dificuldade de vencer algum vício, se você está preso, acorrentado, amarrado com alguma situação do passado, se você teve algum relacionamento que não deu certo e você está aí de repente no começo do ano cheio de tristeza, pensando assim: a minha vida acabou. Deus está dizendo: até quando você vai ficar reclamando da sua vida? Até quando você vai ficar nessa tolice de ficar preso, acorrentado? Eu quero trazer uma vida nova para você. E se você converter a sua rota e buscar a mim, eu abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. É aqui o versículo 23. E vos farei saber as minhas palavras. Deus quer falar com você. Ele quer mostrar o que ele tem para dizer a você. Agora o versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes,
porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. 25. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. 27. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Deus está dizendo, se você não quer aceitar a sua correção, se você não quer aceitar a palavra dele, a correção dele, se você quer continuar a seguir o seu próprio caminho, a sua rota, batendo no seu peito e dizendo, eu sei o que eu faço, e você não quer ouvir o conselho dele, então o versículo 26, colocar aqui no topo, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Isso significa que Deus é sádico? Isso quer dizer que Deus gosta de ficar dando gargalhada de ver você tropeçando, caindo, sofrendo, chorando? De maneira nenhuma. Isso significa que Deus vai deixar você sofrer os resultados daquilo que você decide. Você escolhe ficar longe de Deus, então Deus fica de longe, de braços cruzados e dizendo, faça então tudo o que você quiser. Continue nos seus caminhos e receba as consequências daquilo que você faz. Quando vier, o versículo 27 aqui, ó, como assolação ou como sofrimento terrível, o vosso temor, aquilo que você tem medo, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, Deus vai estar aqui. Eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Eu vou estar ali de braços cruzados, vendo você sofrendo o que você está sofrendo por causa das suas decisões. Agora o versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Deus está dizendo aqui, Ele quer que todos conheçam a Ele e tenham a sabedoria, mas se você não quiser, Ele vai cruzar os braços e vai ficar olhando de longe os seus sofrimentos. Quando você clamar, quando você quiser que Ele dê a resposta no tempo que você quer, Ele vai deixar você pagar os resultados, as consequências. O versículo 28 não significa que Deus vai ficar eternamente sem te ouvir, mas significa que por um tempo você vai clamar, e assim como Deus ficou insistindo com você, chamando você e você não veio, você, quando estiver em angústia, em aperto e ficar todos os dias chamando, Ele vai esperar um pouco antes de responder você. Ele vai ouvir a sua lágrima, o seu sofrimento, Ele vai estar ali. Mas as consequências dessas consequências, você vai passar os resultados que você plantou, aquilo que você preparou para a sua vida, por um tempo. Não vai existir algo que vai livrar você completamente daquilo que você fez de errado. Uma pessoa que sujou o seu nome, por exemplo, se arrepende disso porque enganou os outros intencionalmente. Se ela pedir perdão a Deus, dizendo, Deus, eu me arrependi disso, o perdão ela recebe na hora. Mas Deus vai dizer, agora você vai ter um caminho em que você vai ter que honrar tudo aquilo que você fez. Você vai ter que cumprir os seus compromissos. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Versículo 29. Por quê? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Versículo 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Não preferiram o temor do Senhor. Não preferiram colocar Deus como primeiro lugar na sua vida. Não preferiram ter o respeito extremo por Deus. Não quiseram o conselho de Deus. Desprezaram a minha repreensão. Versículo 31. Portanto, ou seja, por tudo isso, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Vão comer o fruto do seu caminho, vão sofrer os resultados, as consequências daquilo que plantaram. Versículo 32. Porque o desvio dos simples os matará. Não seja simples. O que é simples aqui? É ingênuo, é inocente, é pensar assim, não dá nada.
O meu amigo lá está fazendo coisas erradas e não dá nada. Não seja simples. A palavra do Senhor está dizendo: se você seguir pelo caminho torto, você com certeza vai receber os resultados, as consequências desse caminho. Cedo ou tarde você vai receber o pagamento pelo que você fez. Então o desvio dos simples os matará. Se você for simples, você vai destruir a sua própria vida, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Os loucos, os que prosperam enganando os outros, os que prosperam com o crime. A prosperidade deles os destruirá. Eles começam a ganhar muitas coisas e começam a pensar e sentir que estão com muita força e poder, que estão acima da justiça, que estão acima do bem e do mal, que nada de ruim lhes acontece. E esse é o perigo dos loucos. De repente vem a destruição, e quando a destruição vem, ela vem de uma única vez. Várias pessoas que se envolveram com o crime acabaram perdendo a vida. Porque ganham até que um dia são descobertos e perseguidos pela polícia e não querem ser presos, então começam a atirar e acabam perdendo a vida. Versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aquele que seguir a palavra de Deus vai habitar em segurança e vai estar descansado de ter medo do mal, não terá medo de mal algum. Então essa é a meditação de Provérbios, capítulo 1. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, e agora quero fazer um convite a você que ainda não recebeu a Jesus. Você pode receber a sabedoria, que é o próprio Deus, quando você aceita Jesus. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores e que Deus enviou o seu Filho Jesus para anunciar o reino dele na terra, mostrar o caminho de Deus e para morrer para que todas as pessoas que recebem a Ele sejam perdoados dos seus pecados. Você pode fazer uma oração comigo agora, dizendo que você quer receber a Jesus e quer receber o perdão dos seus pecados. E quando você fizer isso, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai receber abundantemente o Espírito de Deus, que é o que nós lemos aqui hoje. Eis que eu derramarei abundantemente o meu Espírito sobre vós, quando vocês quiserem buscar a Deus, e o Espírito de Deus em você vai ajudar você a segui-lo, até chegar no céu, na vida eterna. Faça essa oração comigo e comece esse ano com Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá abundantemente o teu Espírito para que eu possa te seguir, e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você acabou de receber a Jesus, você reconheceu que você tem os seus erros, os seus pecados, e quando você recebeu a Jesus, você recebeu o perdão dos seus pecados. Então agora você se tornou filho de Deus, você se tornou uma filha de Deus, e agora Deus derramou sobre você. Quando você aceitou a Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo já vai falar com você. Quando você estiver no caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração. Você vai ouvir no seu coração uma voz dizendo assim: não ande com essa pessoa, não siga por esse caminho, não faça isso porque isso é mal. Obedeça quando você ouvir essa voz do Espírito Santo falando com você. E o Espírito Santo também vai falar com você dizendo: preste atenção nisso, veja essa palavra, escute aquela pessoa, siga por esse caminho. Quando você sentir muita paz no coração e uma voz dentro de você, no seu pensamento, falando fortemente, faça isso. Siga, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo também pode falar através de sonhos. Nós lemos no começo do vídeo a história do rei Salomão. Deus falou com ele através de um sonho. Ele pode também mostrar a você um sonho para falar com você. E Deus também pode falar usando profetas. Profetas são pessoas que aparecem no meio do seu caminho, quando você está no mercado, quando você está na rua, quando você está na fila do banco, e de repente a pessoa vem até você e fala: eu nunca te vi, eu não te conheço, mas Deus manda eu dizer para você que você deve seguir por esse ou por aquele caminho. Tome cuidado.
para que você saiba que uma profecia vem de Deus, um profeta nunca vai trazer uma coisa, uma informação de alguma coisa que você não pensou. Na maioria das vezes, ele vai trazer uma resposta de alguma coisa que você está pedindo a Deus. Então você está orando, precisando de alguma coisa, pedindo a Deus uma instrução, e você não sabe como fazer. Deus coloca profetas no meio do seu caminho. Ele envia alguém que tem esse dom, que Deus fala, olha, aquele meu filho, aquela minha filha está orando e pedindo por isso. Vá lá e diga para esse meu filho, para essa minha filha que eu estou vendo e que ele deve fazer isso e isso. Então aquele profeta ele aparece no seu caminho para como um funcionário de Deus, como alguém que foi enviado por Deus para trazer um recado de Deus para a sua vida. Para que você saiba se um profeta vem de Deus, ele deve dizer alguma coisa que só você sabe. Porque existem falsos profetas, existem pessoas que se aproveitam das pessoas que estão dentro da igreja e elas ficam sabendo a respeito da vida do irmão, da irmã, e eles têm um interesse particular de ganhar alguma vantagem em relação àquilo. Então elas vão e simulam a profecia para receber alguma vantagem. Tome cuidado com isso. Eu vou dar 2 exemplos. Uma moça queria se casar com um jovem da igreja, então ela chamou a amiga dela e disse para a amiga dela simular que Deus havia revelado para ela que a esposa dele era ela. Então a amiga aceitou esse plano e foi até o jovem e disse, em nome de Deus, que eu vi que a sua esposa é aquela irmã. E aí aquele jovem, que estava muito atento, foi e tirou uma semana para conversar com Deus em particular. E Deus falou ao coração dele. Não fui eu que falei. Então tome cuidado, porque existem pessoas que não têm compromisso com Deus. E elas usam esse dom de profecia como uma forma de conseguir benefícios próprios. Agora, um outro pastor contou que um dia estava pedindo uma resposta para Deus. E ele disse que ele queria muito aquela resposta, e então um dia apareceu um profeta e disse, você está orando por isso, e Deus manda dizer que a resposta é essa. E ele ainda ficou em dúvida, então em espírito ele falou com Deus, Deus, me dá um sinal que é o Senhor mesmo. Então aquele profeta disse, você pediu um sinal agora, e Deus manda dizer a você que você na sua casa tem um tapete dessa cor, você ora nessa posição e ora sempre nesse horário. Então aquele pastor teve 3 sinais. Aquele profeta disse a cor do tapete, a hora em que ele orava e a posição em que ele orava. Então ele pôde ter a certeza, e aquela profecia, aquela palavra, era uma palavra de alguma coisa que ele estava pedindo uma resposta para Deus. Fique atento com relação a isso. Eu só coloco esse alerta para que você não seja enganado, para que você não seja enganada, mas que você saiba que Deus fala sim por meio de profetas ainda hoje, mas você precisa tomar cautela, precisa estar atento. Vamos orar e agradecer a Deus por essa meditação e apresentar esse ano de 2026. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa meditação em Provérbios capítulo 1. Te agradecemos porque nessa meditação nós percebemos o quanto o Senhor ama a todos e quer derramar a sabedoria e mostrar o caminho certo, para que nós possamos encontrar caminhos de bênçãos, de felicidade, de sucesso, de realização, de alegria, de satisfação, mas que o Senhor também é um Deus que é justo, que o Senhor é um Deus que faz com que aquele que toma o caminho errado receba as consequências e o seu castigo por ter escolhido seus caminhos errados. Então nós queremos pedir que o Senhor nos ensine a ser humildes, que nós possamos aprender a honrar ao Senhor e temer ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo o que fizermos, em todos os nossos planos, sabendo que somos limitados, que a nossa visão é estreita, mas que o Senhor é aquele que conhece o final de todos os caminhos e aquele que pode nos orientar e nos mostrar as melhores saídas da vida. Queremos te pedir que o Senhor venha trazer a renovação. Nesse ano, nós estamos com esse tema de renovação. Então, que o Senhor venha agir, trazendo o novo para cada pessoa que participa aqui desse canal,
para aqueles que vão participar ao longo desse ano, que o Senhor venha trazendo respostas e caminhos novos, que o Senhor agora venha fazer tudo novo, que o Senhor venha trazer um vinho novo, que o Senhor venha trazer alegria, para que cada pessoa possa receber a certeza, a confiança que o Senhor é verdadeiramente o nosso Pai que cuida de cada detalhe da nossa vida. Queremos te pedir agora que o Senhor venha abençoar e trazer a sabedoria do céu para cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, para que possam tomar as decisões exatas e corretas em cada situação ao longo desse ano, para que possam no final agradecer e testemunhar da tua bondade, da tua fidelidade. Muito obrigado por todas essas bênçãos. Permanece conosco nesse ano, derramando graça, fé, paz, amor, saúde. Que o Senhor venha trazer consolação diante dos desafios, trazer força, resistência, resiliência, adaptação diante dos desafios que o Senhor tem para nos fortalecer e nos forjar para sermos vasos nas suas mãos. Confirma essa bênção sobre o teu povo, assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E se você lembrou de alguém que ainda não aceitou a Jesus, que está sem uma direção, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também possa começar o ano seguindo pelo temor ao Senhor. E lembre-se aqui desse versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, porque é o temor do Senhor que vai trazer as saídas, as respostas e os melhores caminhos para a sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente, sempre, sempre. Amém, amém.